8 segundos bastam para se tornar uma lenda nas ásperas arenas de rodeio. Pode parecer fácil, mas você está redondamente enganado. 8 segundos com um touro selvagem pulando debaixo de você serão os mais longos da sua vida. Hoje, veremos 6 dos piores desastres de rodeio da história. Você consegue imaginar esperando as portas se abrirem? Você sente o pulso do touro abaixo de si, enquanto ele expele furiosamente ar pelas narinas. Seus músculos tensos e grande estrutura te lembram do poder que você está tentando conquistar agora. Você sairá por cima ou será esmagado na terra como tantos cavaleiros antes de você? Você pode fincar seus pés no chão como um campeão vencedor. Ou você pode acabar como os azarados campeões de rodeio que entraram para a nossa lista, acordando na terra, numa ambulância, ou nunca mais acordando. Você pode sentir pena do touro nesta situação. Porém, frequentemente, o cavaleiro é quem enfrenta o maior perigo. Estima-se que 21 toureiros profissionais morreram desde 1989, e isso nem inclui números não verificados de ligas amadoras. Se você tiver sorte de nunca sofrer uma lesão grave de um touro enfurecido, ainda pode esperar danos nas articulações, nos nervos e até perda de audição. Como sempre, recomenda-se a discrição do espectador. Primeiro, vamos dar uma olhada em Chris Chivers. Chris é, sem dúvida, um dos maiores cavaleiros da história do Professional Bull Riders. Ele tem primeiros lugares históricos, ganhou o Campeonato Mundial Professional Bull Riders 2 vezes e quase morreu. Sua carreira profissional começou em 1997, um ano antes do acidente mencionado. Ele foi o primeiro toureiro da Professional Bull Riders a registrar 13 corridas de 90 pontos em uma temporada. Além disso, ele detém o recorde de corridas de 90 pontos na história da Professional Bull Riders, com 94. Ele também ganhou uma quantia considerável de dinheiro como toureiro. Ele foi o primeiro cavaleiro a ganhar 1 milhão, 2 milhões e 3 milhões em 2001, 2002 e 2003, respectivamente. Estes são alguns de seus primeiros. Chris Chivers também possui uma impressionante lista de conquistas ao longo de sua carreira de 16 anos na Professional Bull Riders. Não é à toa que ele foi introduzido no Anel de Honra da Professional Bull Riders em 2013. O Anel de Honra da Professional Bull Riders é concedido a indivíduos que contribuíram significativamente para o esporte de montaria em touros. É tanto um anel físico quanto uma irmandade de homens cujo sangue, suor e desgostos foram cruciais para o presente e futuro do esporte. Essa honra prestigiosa colocará você ao lado de nomes como Ty Murray, Brent Thurman e Jerome Davis. No entanto, Chris nunca gostou de falar muito sobre si mesmo. Há uma lista bastante grande de caras que fizeram algo especial, e isso foi uma grande parte da minha carreira. Deixar uma marca tinha um significado. E em seu tempo, ele certamente deixou uma marca. Deixe-me levá-lo de volta à ação do Professional Bull Riders Boise Bull Riding Blowout de 1998 em Boise, Idaho. A arena estava cheia de fãs ansiosos para ver a próxima grande montaria. Chris estava entre os cavaleiros, pronto para se destacar. Ele tinha os olhos fixos nas finais mundiais da Professional Bull Riders e não recuaria diante de um desafio. Mas ele mal sabia, essa corrida não sairia como planejado. Chris foi confrontado com Short, um feroz touro de luta mexicano pertencente a Dan Russell. Quando a comporta de metal abriu, Short irrompeu dos portões com toda a força. Apesar dos esforços do touro para derrubá-lo, Chris se segurou com toda a guisatio tarro, graça e determinação de um cowboy. A multidão aplaudiu enquanto ele enfrentava os poderosos coices e torções do animal. Eles acharam que ele havia vencido, mas era um touro terrível. Por fim, a fera venceu, e Chris foi arremessado para fora, caindo com força no chão. Ele ficou inconsciente com o impacto. A arena silenciou quando Chris não mostrou sinais de se levantar.
O touro, não satisfeito apenas em derrubar Chris, voltou e começou a investir contra ele. Short o atingiu várias vezes com os chifres. Ele o pisoteou várias vezes, como se lembrasse quem mandava. Os toureiros e palhaços de rodeio desviaram a atenção do touro. Eles fizeram o seu melhor, mas Short foi implacável. Ele voltou para o Chris, desferindo outro golpe feroz. A multidão observava, em choque, a cena aterrorizante se desenrolar. Os socorristas cercaram Chris e o colocaram em uma maca. Todos temiam o pior. Usando o último resquício de força, Chris ergueu o braço. Ele sinalizou que estava bem enquanto os paramédicos o retiravam da arena de rodeio. Apesar do encontro quase fatal, Chris Shivers não se deixou abater. Ele continuou a vencer as finais mundiais da Professional Bull Riders em 2000 e novamente em 2003. Sua notável carreira de 16 anos na Professional Bull Riders o viu se aposentar em 2012 com impressionantes 3.300.000 em ganhos. Felizmente, Chris saiu vivo deste brutal encontro, mas há muitos outros que não tiveram tanta sorte. Se você é fã das emoções do rodeio, talvez conheça Bonner Bolton. Se você não o conhece, aqui vai um breve resumo. Bolton irrompeu na cena do rodeio em 2008, quando ganhou o título mundial de rodeio, Circuito Brasileiro de Rodeio, aos 20 anos de idade. Suas conquistas só se tornaram mais impressionantes a partir deste ponto, como você está prestes a ver, até que um incidente horrível mudou sua vida para sempre. Bolton nasceu em 1º de junho de 1987 em Odessa, Texas. Ele foi criado em um rancho entre Odessa e Gardendale, no Texas. Seu pai, Toya Bolton, também era um toureiro que o ensinou a montar. Ele começou no rodeio júnior aos 10 anos. A montaria em touros abriu portas para o futuro de Bolton. Ele recebeu bolsas de estudo para montaria em touros para estudar na Odessa College e na Texas Tech University. Sua carreira profissional abrange 14 anos, se agarrando a touros ferozes em saltos. Ele se classificou para as finais mundiais da Circuito Brasileiro de Rodeio 5 vezes, de 2007 a 2011. Ele ganhou o Campeonato Mundial em 2007. Em 2011, ele ganhou o evento Circuito Brasileiro de Rodeio em Las Vegas, Nevada. Em 2013, ele ganhou o evento Circuito Brasileiro de Rodeio em Hobbs, Novo México. Durante este tempo, ele também estava competindo no circuito Professional Bull Riders, que chegou a um fim abrupto após sua lesão em 2016. Em 14 de fevereiro de 2015, Bonner competiu no evento Velocity Tour no Yakima Valley Sundome, em Washington. Na rodada do campeonato, ele fez uma apresentação impressionante, marcando 90,5 pontos. Essa vitória lhe rendeu 80 pontos para a classificação mundial e marcou sua segunda vitória na Velocity Tour de 2015. Muitos concordam que 2015 foi o ano mais bem-sucedido de sua carreira como montador de touros, apesar de pequenas lesões que o atrapalharam. Ele também teve um gostinho da fama de Hollywood no filme Uma Longa Jornada. O filho de Clint Eastwood, Scott Eastwood, interpretou o personagem principal, com Bolton sendo o dublê para o toureiro fictício. O dublê de Eastwood montou em Rango, um touro de alto ranking da Professional Bull Riders. Rango, um touro real famoso por sua tenacidade, tinha apenas 12 montarias bem-sucedidas em 75 tentativas em sua carreira. Em 9 de agosto de 2014, Bolton e outros 3 cavaleiros tentaram montar Rango por 8 segundos. Bolton quase dominou o touro, mas isso bastou para o filme. Ele descreveu o momento como intenso. Ele sabia que a produção dependia de uma corrida bem-sucedida. Em janeiro dos anos 20, Bolton enfrentaria sua última corrida. Esse dia encerraria sua carreira profissional de montaria em touros e o mergulharia em depressão. Eu tinha essa sensação naquele fim de semana de que algo grande iria acontecer.
Eu pensei que talvez seria minha primeira grande vitória. Algo grande realmente aconteceu, que mudaria sua vida para sempre, mas não era o que ele estava esperando. Em sua carreira, Bolton rasgou o bíceps do braço, deslocou o ombro esquerdo 3 vezes e quebrou a clavícula. Mas nada poderia tê-lo preparado para o acidente. Bolton estava em um touro conhecido como Cowboy Up, uma enorme besta negra pesando 1.070 quilos. Quando ele foi desmontar, Bolton foi jogado para trás do touro. Ele girou pelo ar em direção ao chão implacável e caiu diretamente com a cabeça no chão. Naquele instante, Bonner ouviu um estalo alto e notou que estava paralisado. Ele via suas mãos, mas não as sentia. Assustado e imóvel, encostou a cabeça no chão. Ele cuspiu terra e assistiu impotente enquanto um médico o examinava. Bolton estava preso em um corpo que não conseguia mais sentir ou controlar. Foi um dos momentos mais aterrorizantes que vivi. Caras morrem na arena e tudo começou a inundar. Eu sabia que estava prestes a ser um desses caras. Ele orou para recuperar o uso dos braços caso sobrevivesse. De repente, fica claro o que realmente importa na vida. Primeiro, são as pessoas que você ama. Eu só pensava em abraçá-las forte e esperar ter a chance. Ele havia quebrado a vértebra C2. Quando saí da arena no domingo, estava paralisado do pescoço para baixo. A mesma lesão que deixou Christopher Reeve, o intérprete do Superman, em uma cadeira de rodas, disse Bolton dias depois no Instagram. Por 24 horas angustiantes, ele permaneceu imóvel no hospital. Ele, de repente, sentiu uma sensação estranha no estômago, que então reverberou por todo o seu corpo. Milagrosamente, ele recuperou a sensação do corpo inteiro. Estava tão empolgado que queria pular da cama e comemorar, mas não podia. Médicos disseram que talvez 2% das pessoas se recuperariam de uma lesão na coluna tão grave. Bolton passou por uma cirurgia de 6 horas. Os médicos inseriram uma estrutura metálica ao redor de sua vértebra. Informaram-no posteriormente que talvez pudesse cavalgar novamente. No entanto, alguns meses depois, o médico esportivo de Bolton destruiu seus sonhos de um retorno. Ele disse que a forma como colocaram o metal no seu pescoço está bem próxima da sua artéria principal. Se você quebrar algo contra a sua terceira vértebra, você estará morto ou paralisado. Eu nunca vou te liberar para cavalgar. Mas no Campeonato Mundial em 2015, a fotógrafa Cass Bird tirou retratos dos escritores. O visual de Bolton impressionou Ivan Bart, chefe da International Management Group Models. A International Management Group ofereceu a ele um contrato de modelo. Após a má notícia de seu médico, Bolton diz que a oferta de modelagem lhe deu um novo ânimo e uma segunda chance. Bonner Bolton não é a única celebridade de Hollywood em nossa lista. Brady Gendro é uma figura notável que une os mundos do rodeio e do cinema. Nascido e criado na reserva indígena Pine Ridge, em Dakota do Sul, o amor de Brady por cavalos começou cedo. Desde jovem, ele demonstrou uma habilidade natural para se conectar com cavalos e treiná-los. Ele tinha um talento que o destacava na comunidade de rodeio. Seu profundo vínculo com esses animais, aliado à sua habilidade e dedicação, lhe renderam fama como exímio cavaleiro de sela bronque e treinador de cavalos. É lamentável que esse amor por cavalos resultaria em um acidente catastrófico. A expertise de Brady com cavalos não se limitava à montaria. Ele tinha um talento excepcional para lidar e treinar cavalos, o que outros achavam desafiador. Esse talento, aperfeiçoado em anos de experiência, o destacou no circuito de rodeio. Foi sua profunda conexão com os cavalos e sua habilidade única de entendê-los que definiram sua carreira. Sua vida dramática se tornou a inspiração para o aclamado filme O Cavaleiro, dirigido por Chloe Zhao. No filme, Brady interpreta uma versão de si mesmo, reencenando sua própria história de recuperação e luta.
O cavaleiro não apenas apresenta Brady, mas também inclui sua família e os verdadeiros cavalos que ele treinou. O filme foi amplamente elogiado por sua autenticidade e profundidade emocional. Ele capta a verdadeira essência do estilo de vida do cowboy e a resiliência necessária para superar seus desafios. Os críticos elogiaram o filme por sua representação realista, um testemunho da performance genuína de Brady e da representação crua e sem filtros de sua vida. O acidente que inspirou o filme ocorreu em abril de 2016, durante um rodeio da Professional Rodeo Cowboys Association, em Fargo, Dakota do Norte. Brady impressionava as multidões com suas habilidades em um cavalo selvagem. Explodindo do portão, ele girou e se contorceu enquanto Brady tentava manter seu assento. Enquanto o cavalo pulava, Brady perdeu o controle e foi arremessado de suas costas. Ele atingiu o chão e um dos cascos do cavalo desceu sobre sua cabeça. Diferente dos toureiros atuais, os cavaleiros de bronco geralmente não utilizam capacetes ou equipamentos de segurança. Em vez disso, eles saem do portão com seus chapéus de cowboy característicos. A multidão assistiu horrorizada ao impacto no crânio desprotegido de Brady. Sem nenhuma proteção na cabeça para absorver o impacto, todos temeram o pior. As pessoas correram para ajudar o homem inconsciente que jazia imóvel na arena de rodeio. O incidente catastrófico resultou em uma grave lesão na cabeça e uma fratura no crânio. O acidente foi um momento que alterou sua vida, jogando seu futuro na incerteza. O prognóstico do médico era sombrio e eles o alertaram sobre os perigos de voltar a cavalgar. Mas para Brady, a ideia de não cavalgar novamente era mais assustadora que o próprio risco. Ignorando a recomendação médica, ele voltou a montar apenas 2 semanas depois do acidente. Este ato de pura determinação e paixão por cavalgar marcou um momento crucial em sua vida. A vida de Brady continuou focada em cavalos, além da tela de cinema. Ele e sua esposa administram a Brady Performance Horses. Aqui, eles treinam cavalos quarto de milha. Este novo capítulo em sua vida destaca sua resiliência e adaptabilidade. Sua jornada de peão de rodeio a ator e treinador de cavalos mostra seu espírito e compromisso com sua paixão. Enquanto essa lesão em Brady Gendre foi transformadora, pelo menos sua vida ainda poderia continuar. O mesmo não pode ser dito para as próximas 2 almas talentosas nesta lista. Você, provavelmente, não ouviu o nome de Jason Gustavo Artavia Vasquez. Este jovem de 28 anos era um toureiro amador da Costa Rica. O acidente mostra que qualquer touro, independentemente de seu tamanho e estatura, é um animal perigoso que pode matar. O dia começou como qualquer outro no mundo do rodeio. A atmosfera estava elétrica, com a antecipação, enquanto a multidão se reunia para testemunhar as proezas dos cavaleiros. Entre eles estava Vasquez, um cavaleiro experiente, conhecido por sua coragem e habilidade. Ele montou o touro com determinação, pronto para enfrentar a poderosa fera no coração da arena. Quando o portão se abriu, o touro, uma massa de músculo e força bruta, entrou na arena. Vasquez se agarrou firme enquanto o touro pulava, tentando derrubá-lo. A multidão rugiu, cativada pela intensa batalha. Porém, em uma reviravolta do destino, o touro perdeu o equilíbrio. Caiu de lado, esmagando Vasquez sob seu peso. A multidão suspirou horrorizada ao ver o cavaleiro preso sob o touro. O animal musculoso rapidamente se levantou, mas Vasquez ainda estava preso em seu aperto. O touro, desorientado e agitado, começou a jogar o cavaleiro desmaiado como se fosse um boneco. As imagens da cena revelam a brutalidade e o terror desses momentos finais. Cada movimento parecia desafiar as leis da natureza, enquanto a força do touro lançava Vasquez pelo ar. Depois do que pareceu uma eternidade, o touro conseguiu jogar Vasquez de suas costas.
O cavaleiro de 28 anos caiu no chão com um som assustador. Ele ficou imóvel enquanto a poeira se assentava ao seu redor. A multidão, que rugia momentos antes, silenciou atordoada. Em meio ao caos, dezenas de homens correram para a arena, arriscando sua própria segurança para alcançar Vasquez. Eles conseguiram tirá-lo do perigo, mas o dano já havia sido feito. Marina Villa-Lobos, da Cruz Vermelha, foi uma das primeiras a responder. Ela relatou mais tarde que Vasquez foi recolhido por uma ambulância em estado crítico. Apesar dos melhores esforços, as lesões do motociclista eram muito graves. Ele morreu pouco depois de ser admitido no hospital Henrique Baltodano. O evento impactou profundamente a comunidade. Ficou evidente a dura realidade dos perigos enfrentados pelos cavaleiros de rodeio. Também gerou um intenso debate sobre a natureza desses eventos. Um espectador, que se identifica como Al Vargas, expressou sua frustração, dizendo: "Bem, continue promovendo esses eventos estúpidos então." Donnie Wentz acrescentou: "É mais do que hora de proibirmos entretenimento baseado em abuso animal que também se prova perigoso para os humanos." O que você acha? A montaria em touros é uma forma cruel de entretenimento que deveria ser totalmente proibida? Apesar das diferentes opiniões, o circuito de rodeio continua atraindo grandes multidões e atenção. Os homens e mulheres que enfrentam esses touros temíveis são idolatrados e têm status lendário. Glenn Keely é um desses toureiros. Aos 18 anos, Glenn já estava montando ao lado dos melhores cowboys do mundo, seu talento natural claro como o dia. Muitos acreditavam que ele poderia ser o próximo cavaleiro ao alcançar uma pontuação perfeita de 100, um feito lendário no esporte desde 1991. Sua jornada parecia destinada ao Hall da Fama de montaria em touros, com seu nome entre os grandes. Mas o destino tinha outros planos. Em 24 de março de 2000, durante a série da Copa Bud Light de montaria profissional em touros no Novo México, a vida de Glenn mudou de rumo. Ele estava escalado para montar o famoso touro Terra Prometida, um formidável oponente de mais de 2.000 libras. Terra Prometida não era um touro comum. Ele foi o touro do ano, de 1999, conhecido por seu atletismo, força e natureza imprevisível. Enquanto Glenn se preparava para sua montaria, o clima era tenso. Ele estava em 9º no ranking mundial da Professional Bull Riders e teve um dos melhores anos da carreira, com quase $34 mil em ganhos. Uma boa performance consolidaria sua vaga nas finais mundiais. Os colegas de corrida desejaram-lhe sorte, sabendo do desafio que estava por vir. Quando seu número foi chamado, Glenn montou em Terra Prometida. Seu foco e determinação lideraram o caminho. O portão explodiu aberto e Terra Prometida entrou na arena, selvagem e poderoso. Glenn se segurou firmemente, dominando com habilidade os violentos giros e coices do touro. O tempo não existia mais, enquanto Glenn se inclinava a cada movimento, seu corpo absorvendo os solavancos, sua mão agarrando a corda. A multidão assistia maravilhada à exibição de coragem e habilidade. Após 8 segundos exaustivos, Promised Land derrubou Glenn. Os aplausos da multidão rapidamente se silenciaram quando Glenn caiu no caminho do touro, ainda em fúria. Em uma cruel reviravolta do destino, as patas traseiras de Promised Land atingiram Glenn devastadoramente. O impacto foi brutal e o experiente cowboy ficou imóvel no chão. A arena explodiu em caos enquanto dezenas de homens corriam para ajudar Glenn, puxando-o para chegar à boa segurança. Apesar de suas lesões, Glenn permaneceu consciente e resiliente, sua resistência mascarando a gravidade de sua lesão. Glenn usava o mesmo equipamento de proteção que virou padrão após a trágica morte de outra lenda do rodeio, Lane Frost. O equipamento, projetado por Cody Lambert, incluía um colete para absorver o impacto dos golpes de um touro e um capacete para proteger a cabeça do cavaleiro.
Porém, até o melhor equipamento possui limitações. O casco do touro atingiu o peito de Glenn com tanta força que causou danos internos fatais. No hospital, os médicos descobriram que Glenn tinha uma hemorragia interna. Seu fígado estava gravemente danificado. Apesar de seus melhores esforços, o sangramento era extenso. Glenn faleceu na mesa de operação. Ele completou 30 anos 4 dias antes. Sua última corrida foi marcada por habilidade extraordinária e uma tragédia de partir o coração. A comunidade de rodeio ficou devastada com a perda repentina de Glenn. Conhecido por suas desmontagens habilidosas e limpas, Glenn raramente se via em perigo. Sua reputação por evitar lesões tornou as circunstâncias de seu acidente ainda mais surreais. Seu falecimento enlutou o evento. No rescaldo, o legado de Glenn continuou a inspirar. A organização de toureiros profissionais criou o prêmio Glenn Keely em sua homenagem, dado ao melhor toureiro canadense na final mundial da Professional Bull Riders a cada ano. Além disso, a comunidade de rodeio criou o evento de montaria em touro em memória de Glenn Keely, para arrecadar fundos para bolsas de estudo. Ao longo dos anos, este fundo forneceu mais de $250 mil para apoiar estudantes e atletas na busca de seus sonhos. É preciso um tipo especial de pessoa para abraçar a dança entre homem e fera. Glenn era esse tipo de homem. E falando desse tipo de homem, vamos dar uma olhada na última corrida de João Batista Money, nascido em 9 de janeiro de 1987 em Charlotte, Carolina do Norte. João Batista Money é um nome respeitado por todos os fãs de montaria em touros. Com 1,78 m de altura e pesando apenas 63 quilos, ele causou um grande impacto no mundo da montaria profissional em touros. João Batista iniciou sua carreira montando nos circuitos de montaria em touros do campeonato, Circuito Brasileiro de Rodeio e montadores profissionais de touros, Professional Bull Riders. Mas no início de 2006, ele tomou a grande decisão de montar em tempo integral na Professional Bull Riders. Naquele ano, ele foi eleito o novato do ano da Professional Bull Riders, provando ser uma força a ser reconhecida. Ao longo dos anos, JB subiu ao topo, ganhando o Campeonato Mundial da Professional Bull Riders em 2013 e novamente em 2015. Mas a jornada de JB ia além dos títulos. Ele era conhecido por sua abordagem destemida, muitas vezes escolhendo montar nos touros mais difíceis. Uma de suas montarias mais famosas foi no Bushwhacker, um touro que era quase impossível de conquistar. João Batista conseguiu ficar em cima do Bushwhacker pelo total de 8 segundos em Oklahoma, em agosto de 2013. Ele marcou impressionantes 95,25 pontos. Ele também montou outro touro difícil, Asteroid, em 2012, provando suas habilidades repetidamente. Em 2016, João Batista fez história ao se tornar o primeiro peão a atingir 7 milhões em ganhos na carreira no Professional Bull Riders. Mesmo com várias lesões, incluindo uma grave no braço direito em 2017, ele seguiu superando limites. JB sempre disse que ao entrar em um chiqueiro, nada mais importa. Você amarra sua mão e não desiste até atingir a terra. Em 2019, ele empatou com outra lenda, Justin McBride, pelo maior número de vitórias televisionadas na história da Professional Bull Riders. JB competiu na Professional Bull Riders até 2020. Ele se qualificou para as finais mundiais da Professional Bull Riders impressionantes 15 vezes ao longo de sua carreira. Mas tudo mudou em setembro de 2023. Quando JB cruzou olhares com Arctic Assassin, a fera de um touro resfolegou e pisoteou, preparando-se para a luta de sua vida. JB estava determinado a conquistá-lo na exibição mais ousada de homem versus fera que a multidão já tinha visto. O ar estava elétrico, enquanto Jay Abimonte se preparava para sua última montaria. O experiente toureiro, conhecido por sua coragem e destemor, montou o touro com uma
mistura familiar de adrenalina e determinação. Quando o portão se abriu, Job se segurou com tudo que tinha, mas o destino tinha outros planos. O touro saltou violentamente e Monte foi lançado, caindo diretamente com a cabeça no chão. A dor o invadiu quando ele percebeu a gravidade de sua lesão, um pescoço quebrado. Naqueles momentos excruciantes, os pensamentos de Monte podem ter sido um turbilhão de sua carreira ilustre, os altos de suas cavalgadas campeãs e o amor pelo esporte que lhe deu tanto. Apesar da agonia, havia também um sentido de finalidade, um fim agridoce para uma carreira lendária que sempre esteve à beira do perigo. Isso não foi um acidente fatal, mas naquele momento, JB encerrou sua carreira de toureiro de uma vida inteira em segundos. Ele expressou sua aceitação, dizendo: "Não era assim que eu queria ir, mas tudo acontece por um motivo." O que acho mais interessante nesta história é que no início de 2024, JB realmente comprou o Arctic Assassin. Imagine gastar dinheiro para manter o que arruinou sua carreira. Seja por respeito ou para evitar que outros escritores sofressem sua fúria selvagem, Arctic Assassin passa seus dias restantes no rancho de JB em Stephenville, Texas. Obrigado por assistir, até a próxima. Seja audacioso e viva com coragem.